Vamos iniciar, gente. Vamos fazer uma pequena revisão com relação às formas farmacêuticas. E aí nós paramos exatamente nesse slide na nossa última aula do dia 30, onde estávamos falando quanto à classificação dos medicamentos em relação às formas físicas. Citamos exemplo aqui de 1, 2, 3, 4, 5 classificações diferentes quanto à forma farmacêutica. E aí vocês já viram que forma farmacêutica é quando nós nos referimos à apresentação deste medicamento. Como ele está apresentado, como ele vai ser comercializado. Líquidos, sólidos, semissólidos, gasosas e especiais. Líquidos, falamos sobre suspensões, soluções e gotas. Xaropes, enemas e óleos medicinais e colutórios. Dei exemplo de cada um desses, tá? Quem pode me dar aí um exemplo de xarope? Só para relembrar, ver se vocês estão... Sabutamol? De um xarope, salbutamol. Boa, Rafael. No caso do xarope, qual a diferença do xarope para a solução? O que vai diferir, ser xarope ou ser solução? A textura. A textura, com relação principalmente à viscosidade. Vocês lembram disso? Lembro. E você deu até o exemplo do Abroximel, Abroxo, um negócio assim. Ambroxol. Professor, quando é nessa situação da solução, a gente pode dizer assim, a diferença da questão da textura, a solução, vamos supor, mistura de água com açúcar. É isso? Milei. É, assim, para comparar, uma comparação. Certo, é porque quando a gente fala em xarope, a gente tem que pensar, Sônia, principalmente na viscosidade. Vamos lembrar do xarope, e eu acho que todo mundo já deve ter tomado, xarope Vick, aquele xarope vermelhinho, 44E, que você tem lá no comercial. Como ele é mais viscoso, ele vai formar uma camada protetora nessa região da orofaringe, certo? Isso dá uma sensação de redução da tosse. Então, ela é muito utilizada por conta da viscosidade. E ela tem açúcar. Eu até citei que pacientes diabéticos também podem fazer, porque existem bases de xarope para diabéticos. Lembra disso? E no finalzinho da aula. A diferença é que a solução, ela não tem a viscosidade densa como um xarope. Uma solução pode ter açúcar, mas não é de regra, tá, Suênia? A solução, ela é menos viscosa, ela é mais líquida, mais aquosa. Então, para pacientes que estão entubados, é uma alternativa de primeira escolha, uma solução a um xarope. Vocês imaginam, eu dei até um exemplo de um canudinho. Se a gente for tomar alguma coisa muito viscosa num canudinho muito fino, o que é que acontece? Ele entope, né? Diferente de uma solução líquida, como um suco. É uma solução. Então, por ser líquido e não ter tanta viscosidade, o que acontece? Ele flui livremente sem causar entupimento. Então, essa foi a diferença da solução para o xarope. Certinho? Ficou tranquilo aí? Sim. Pronto. Dos sólidos, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas formas, sólidos, semissólidos, gasosos e especiais, certo? Vamos revisar alguns conceitos, gente. Já vimos os conceitos de dose, dose letal e dose máxima. Lembrem-se que a dose, que é a quantidade que deve ser administrada para que a gente tenha um efeito terapêutico. Só que essa dose, ela tem uma faixa, onde essa dose ela vai ser uma dose terapêutica, né? O que está acima dessa faixa é uma dose tóxica. O que está abaixo dessa faixa é uma dose subterapêutica. Como é que se chama essa faixa? Professor, desliga o som aí, por favor, do pessoal. Vou desligar. Vocês lembram como é que chama a faixa que fica entre a dose mínima e a dose máxima permitida?
Deixa eu botar aqui o chat para poder falar É o com nome das duas faixas, O né? índice terapêutico. Isso, muito bem. Não sei se foi Luana, não sei se foi outra pessoa, mas são as duas faixas. Foi Sim. Etiane, parabéns, Eti. É a faixa, é a menor faixa e a maior faixa, chamada de índice terapêutico. E a gente viu que alguns medicamentos têm uma faixa muito estreita de índice terapêutico, né? O que requer que a gente tenha, ó, dupla checagem. São os medicamentos de alta vigilância dentro desse conceito. Porque a dose terapêutica é muito próxima da dose máxima. Então, o risco de você ter uma dose tóxica é assim, né? Aí vem o conceito de dose letal. É aquela que leva o organismo à falência, a uma morte. A dose máxima é a maior quantidade que pode ser administrada por dia. Por isso, gente, agora entendendo o conceito da farmacocinética, que vocês vão ter isso na mente de vocês, do gráfico de concentração por tempo, vocês vão lembrar que cada medicamento tem uma curva de absorção. Então, é por isso que os tempos precisam ser respeitados rigorosamente, certo? Se o medicamento está prescrito para 12 em 12 horas e você administrou às 8 da manhã, próximo horário, obrigatoriamente, tem que ser 8 da noite. Professor, mas e se eu esquecer de administrar a dose? O que é que vocês fariam? Digam aí. Reiniciava. No Tipo, caso, não no toma logo em horário, seguida. eu reiniciava, assim, tipo, eu não dava aquela dose e voltava a administrar no horário certo e respeitando os horários. Eu não dava mais aquela dose. Vamos supor que a hora de administrar era para ser às 19, certo? Mas já são 19h10. E aí? Deixa de tomar Eu, e to... espera para amanhã? Ah, eu eu tomo. Não, aí tomaria, eu toma. tomaria. Eu tomaria até 1 hora depois. E se passou de uma hora? Aí eu não dava. Eu tomaria também. E no caso, seguiria novo horário. Por exemplo, se era às 19, eu tomaria às 20 horas. E no caso, tomaria às 8 horas da manhã novamente. Aí, no caso, seguiria essa questão, esse ritmo aí. Perfeito, Tassi. Tassi, eu não lembro mais quem foi que falou, só pelo áudio fica difícil de descobrir as vozes de vocês. Foi, A Nath. Suênia. Quando a gente esquece o horário, o que é uma falha, tá? A falha já houve. Se passou do horário, já houve uma falha. Se passou do horário, você deve tomar o medicamento assim que lembrar. E aí você vai começar a contar as 12 horas a partir da última tomada. Então, quando nós temos nosso famoso gráficozinho de concentração por tempo, vou fazer ele aqui pequenininho, como vocês já conhecem, não vai ser surpresa para ninguém. O nosso gráfico de concentração por tempo, deixa eu desenhar as nossas faixas, máxima, a dose mínima, onde se tem o efeito, o intervalo, acho que foi Luana, já me disse, que é o índice terapêutico, foi a Tiane, né? Que é o índice terapêutico. E o que eu quero mostrar a vocês é que quando passa esse tempo todo entre o primeiro horário e o último horário, nós temos o tempo da próxima dose. Então, é por isso que cada medicamento tem a sua orientação conforme a bula. Medicamentos que são administrados de 12 em 12, de 6 em 6, de 8 em 8, certo? Então, toda vez que o medicamento está caindo a concentração, quando está pertinho de descer do índice terapêutico, que a Etienne falou, vamos supor que a concentração se encontra aqui, ó, já tem indicação de tomar um novo medicamento, tá? E normalmente esse tempo aqui calculado na bula é quando já se passou as 6 horas. Se for de pirona, por exemplo, certo? E aí quando você toma novamente, uma nova curva vai ser desenhada, nova curva de concentração, ó.
mais 6 horas, faz de conta, tá? Meu desenho tá lindo aqui, só que não. Mais 6 horas, tá? E aí a gente garante que quando estava caindo, já teve uma nova dose, e aí a gente não perdeu a atividade do medicamento. Então é importantíssimo que para que a gente mantenha as doses administradas, que a gente siga os horários prescritos, tá? Então aí está o conceito para vocês de doses mínima, máxima, índice terapêutico. Vamos falar um pouquinho da posologia. A posologia, gente, é a forma que esses medicamentos devem ser administrados. Tá? Então, é o tempo, e normalmente na posologia tem que estar descrito com o máximo de detalhe como ele deve ser administrado. Se é uma infusão lenta, se é uma infusão rápida. Eu acho que a Ana deve ter pego bem direitinho essa semana isso com vocês. Com relação se esse medicamento, a via que ele vai ser administrado, o tempo que ele deve ser administrado, tudo isso tem que estar descrito na posologia. Droga, nós já vimos que qualquer substância que tenha atividade em nosso organismo, que produza funções, altere o nosso organismo de alguma forma, e medicamento é todo aquele que é preparado tecnicamente, lembram disso? Ou seja, tem que ser preparado por um farmacêutico obrigatoriamente, ou por uma indústria, ou manipulado, mas a gente não vai chamar mais remédio de medicamento, não é a mesma coisa, né? Então, lembrar, estou passando rapidinho nos conceitos, que é tudo que a gente já viu. Então, com relação à natureza da droga, nós temos os estudos da farmacologia e da toxicologia. Por que isso é importante? E no conceito do autor que eu passei para vocês, que é o Katsung, ele fala sobre isso também. Onde a droga, a gente vai ver a interação da substância química e o nosso sistema biológico. E aí foi uma pergunta que muita gente me fez na outra aula. Professor, mais um medicamento que seja fitoterápico, ele vai ter a mesma ação de um medicamento sintético? Depende. Depende do estudo que já é feito sobre a droga. E a gente está vendo aqui, ó, substância química e as drogas. E a resposta do organismo. Aqui está o sistema biológico. Então, cada corpo responde de uma forma distinta. Existe uma média? Existe. A gente espera que dentro, alguns medicamentos de 2 horas, o medicamento esteja na concentração máxima na corrente sanguínea. Mas acontece isso em todos os pacientes? Não. Alguns pacientes têm a cinética do organismo mais lenta, né? Ou porque está usando já um omeprazol de muito tempo, ou porque utiliza outros medicamentos e aí tornou mais lento ou mais rápido, né? Tem gente que metaboliza bem mais rápido. Menos de 6 horas, a dipirona já perdeu o efeito. Oi, Suênia. Professor, nessa situação do medicamento não, em certos pacientes não ter já um efeito mais rápido, Certo. ela pode agir em quanto tempo de duração? Tem tempo específico? Pode passar de 24 horas? Pode. Por que eu estou perguntando? Porque eu percebi uma reação de um medicamento que eu tomei depois de 24 horas que eu tinha tomado ele e não vi reação nenhuma. Sim. Entendeu? Acho que mais de 24 horas passou. Aí eu Tu percebi. tomou o medicamento direitinho na dose, no horário correto, na posologia correta e não Sim, teve efeito, foi isso? não teve efeito. E eu percebi só no outro dia, eu acho que passou bem mais de 24 horas, porque o aspecto que ele deixa, assim, que alguns medicamentos deixam no corpo, pronto, o cloridato, ele deixa a boca seca, meio ressecado, sei lá, sem salivar direito, que é Cloridrato. o cloridato de benizaprina, que Sim. é o relaxante muscular. Pronto, ele deixa a boca seca. Eu vim perceber isso no outro dia, quando ele teve efeito, depois de muito mais de 24 horas. Sim. Pode acontecer isso? Pode, com certeza. Cada organismo ele tem uma sensibilidade diferente às drogas. Eu vou dar um exemplo muito comum. Galera que usa óculos ou que já fez exame de vista, já deve ter visto que a gente tem colírios específicos para dilatar a pupila. Algumas pessoas são mais sensíveis
Eu passei praticamente 24 horas com a pupila dilatada. Enquanto que o medicamento, o orientado, é que com 6, 12 horas você já teria totalmente perdido o efeito, o medicamento já seria eliminado. Como eu fui muito sensível, olha como meu organismo reagiu. 24 horas depois eu ainda estava, já até liguei para o médico, perguntei se tinha algum antídoto para tomar, porque eu não estava mais aguentando tanto tempo de pupila dilatada. Ok? Então, faz muito sentido sua pergunta. Isso tem relação com o metabolismo de cada organismo. Então, o que a gente está falando é do efeito farmacológico no sentido da farmacodinâmica, ou seja, como esse organismo está transformando o meu corpo, dilatando a pupila, deixando minha boca seca, constrictando os vasos, né? Ou reduzindo palpitação no coração. Tudo isso é o efeito do medicamento. Porém, a gente já viu isso, que alguns medicamentos, eles têm um efeito tóxico, né? Esses medicamentos que têm um efeito tóxico, ou eles têm um efeito tóxico por eu não queria a toxicidade, ou eu queria a toxicidade. Exemplo, os medicamentos para verme, né? A gente falou da ivermectina, a gente falou na aula passada da Anita, né? Do medicamento Anita. São medicamentos que eles podem ser utilizados, são utilizados para tratamento de verme, mas nós utilizamos a propriedade tóxica desse medicamento para o verme ou para o ser humano. Que aí foi o exemplo da última aula, que a gente falou sobre os medicamentos quimioterápicos, que são medicamentos citotóxicos. Cito está referindo à célula, né? Cito. Vou até mudar a cor aqui. Professor, que saudade de tu! Oi, Fabi, tudo bom? Também. Menino, vou mentir. Estou aproveitando a saudade para fazer um monte de perguntinha, viu? Para ver quem teve saudade de verdade e estudou. Eita. Mas aí a parte do citotóxico desse medicamento, ele é estudado pela toxicologia, certo? Então, o efeito que nós não queremos, esse efeito tóxico, vou pegar o exemplo de Suênia, tá? O exemplo tóxico da boca seca, ele é considerado um efeito adverso. Ou se o efeito tóxico é intencional, aí depende do medicamento. Tem os antihelmínticos, os quimioterápicos, todos eles têm efeitos tóxicos que para a gente acaba sendo interessante para o que o medicamento foi previsto de ser utilizado. Deu para entender isso? Deu para entender esse slide? Então, na farmacologia, de acordo com a natureza da droga, a gente vai pensar agora em duas partes. Como o medicamento age e como o meu paciente responde. Porque vocês vão cansar de ouvir os pacientes de vocês perguntando lá no leito, para que serve esse medicamento? Vamos lá. Esse medicamento serve para isso, mas a gente tem que saber para que serve e a resposta do teu organismo, certo? Então, isso com relação a tempo, com relação a mecanismo de ação, com relação a efeitos adversos. Então, nós temos que ter os dois parâmetros. O que é previsto em bula e como ele se comporta dentro do corpo de cada um. Tá bom? Então, a gente agora vai ter que ter os dois olhares. O olhar do medicamento e o olhar para o paciente. E a farmacologia prevê essas duas partes. Certo? Bem, eu vou fazer um convite a vocês. A gente vai dar uma paradinha, um convite para dar uma pausa. Não é a pausa do intervalo ainda não, viu? Tem gente que chegou agora, mas eu quero todo mundo aqui comigo. Eu só vou deslogar e a gente loga novamente. Combinado? Porque como já tem uns 30, 40 minutos de aula, o sistema pede para a gente relogar. Joia? Vamos dar nossa pausa estratégica e a gente volta já já. Tchau.